Olá, Terrax, aqui quem fala é Leandro Versivo, e no vídeo de hoje vamos ver aqui quanto é que custa para publicar um livro no exterior. Eu já fiz um vídeo aqui parecido, mostrando os custos de produção de um livro aqui no Brasil. Agora eu vou mostrar a questão dos custos ali envolvidos na questão de tradução, preparação e tal para a publicação no exterior. Vocês já devem ter percebido que eu tenho apostado muito nessa questão de publicação no exterior, tenho investido bastante em tradução, né? Talvez uns devem estar até pensando, pô, Leandro é rico, milionário aí, já está investindo em vários idiomas, várias traduções. Mas eu vou mostrar aqui o que eu faço, né, para poder reduzir ao máximo a questão dos custos, né. Vou mostrar aqui de um modo geral os custos ali, se você for contratar uns melhores serviços e tal. Mas eu vou mostrar a estratégia que eu faço, né? Não foi de uma hora para outra que eu decidi isso. Foram anos de planejamento até chegar esse momento aqui do investimento internacional, né? De investir nas traduções e apostar no mercado internacional. Então vou mostrar aqui na planilha, né? Eu vou deixar essa planilha aqui na descrição do vídeo, né? Para vocês poderem estar fazendo download, lançando os valores de vocês aí, conforme o orçamento que vocês forem encontrando, né? Então eu vou mostrar aqui na planilha os valores conforme os orçamentos que eu já encontrei, né? Pode ser que você encontre valores menores? Pode. Pode ser que encontre valores muito maiores? Pode. Então, eu vou mostrar aqui o que eu já encontrei, né? A média de valores, mas vocês podem fazer o download e botar os valores de vocês aí. Eu vou começar aqui o exemplo utilizando mais ou menos um livro de 350 mil caracteres, né? Que dá 280 laudas. O padrão de laudas que eu estou utilizando é de 1250, né? Então vamos lá. A questão da tradução, né? Aqui tem um custo de R$ 3.500, com valor médio da lauda a 12,50, né? Com base no mínimo e no máximo, né? O mínimo é R$5 e o máximo é R$20. Como eu falei, vocês podem encontrar valores menores, como podem encontrar valores maiores, né? Isso aqui eu estou usando como base a tradução no inglês, né? Vocês podem encontrar esses valores muito maiores, dependendo do idioma, né? Se for um idioma mais complexo na questão de tradução, né? Como você pode encontrar valores muito menores se for um idioma mais tranquilo de traduzir, por exemplo. O espanhol geralmente é mais tranquilo, né? Vocês encontram valores menores em relação à tradução. Então assim, questão dos serviços, né? Aqui até botei revisão, mas vou botar aqui revisão barra tradução. Porque aqui em relação aos serviços, eu listei aqui tradução, a revisão da tradução, a leitura crítica em relação à tradução, né? E o preparador de texto da tradução, né? Esses aqui são os principais serviços, né? Ali você deixar a tradução bem completa, ali, bem revisada, bem trabalhada, né? Mas você pode trabalhar com menos serviços. Eu vou mostrar isso aqui mais à frente. Como pode ter mais serviços relacionados à tradução. Então vamos lá. Em questão da tradução, já falei aqui, né? Que deu R$ 3.500, com valor médio aqui de lauda a 12,50, valor mínimo e máximo. Aqui em relação à tradução, ou você pode contratar o tradutor diretamente ali, ou pode contratar uma empresa, né? Só que em relação a uma empresa, geralmente ela vai englobar todos os serviços ali e vai te passar um orçamento. E geralmente esse orçamento fica muito caro, né? Dependendo do tipo de empresa, né? Mas tem empresas que trabalham ali oferecendo um ou outro serviço. Por exemplo, se você for contratar a tradução, né? Como eu falei, contratar diretamente com um tradutor, ou a empresa que ofereça o serviço só de tradução, né? Então, em relação à tradução, geralmente o tradutor só está preocupado ali em traduzir, né? Passar de um idioma para outro. Ele não está ali muito preocupado com a questão da mensagem que você quer passar para o leitor, né? Ele vai pegar exatamente o serviço que está no português e vai traduzir. É uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque eu tive problema com isso, mas isso foi mais em relação ao alemão. O alemão eu tive problema com isso, porque eu trabalho a questão do desenvolvimento do livro mais em diálogos, né? Aqui no português, e no alemão os livros são mais descritivos, né? Então são coisas que você tem que ter atenção ali. Então na maioria dos casos os tradutores estão mais preocupados em traduzir, né? Não se vai fazer sentido ali a questão pro leitor naquele país, né? Por exemplo, no inglês, às vezes nos Estados Unidos faz sentido de um jeito, mas na Inglaterra não vai fazer tanto sentido. O que você quer passar para o leitor, né? Então, são muitas situações bem complexas ali em relação à tradução, né? Então, assim, de um modo geral, ele só está preocupado, né, em traduzir. Mas como eu falei, em determinados idiomas você tem que ter atenção. Por exemplo, no alemão. No alemão você não vai poder contratar um tradutor que só vai estar ali preocupado em só traduzir, né? Ele tem que ter aquela atenção e saber, não, isso aqui vai funcionar bem na tradução, porque os leitores vão entender melhor dessa forma aqui. Eu vou adaptar a questão dos diálogos mais para narrativa descritiva, né? Então tem situações que você tem que ter atenção ali em relação à tradução, né? Mas de um modo geral, o tradutor, ele está preocupado só em traduzir, né? Por isso que entra a questão dos outros serviços, que é o que? A revisão. A revisão, geralmente também, a pessoa que vai fazer a revisão da sua tradução, né? Ele vai ver ali se o tradutor não pulou alguma coisa, se fez algo errado.
e vai estar ali avaliando a qualidade da tradução, né? Vai ter um segundo olhar ali em relação à tradução, né? Então, esse é o valor médio aqui, né? Do custo de revisão, né? Tá vendo? Valores mínimos e máximos. Tornando a repetir, você pode encontrar esses valores tanto menores quanto maiores, né? Mas esse aqui está o custo da revisão. Aí vem a leitura crítica. E a leitura crítica é justamente para quê? Justamente essa questão do tradutor, né? Porque como eu falei, o tradutor ele está preocupado em traduzir. Mas tem certos idiomas que a gente tem que ter atenção, né? Então se você já conseguir fazer isso com o tradutor, né? Fechar com o tradutor para ele ter atenção, não, ver aí o que funciona na tradução, o que precisa adaptar, o que precisa alterar ali para o leitor ter um melhor entendimento em relação à história, né? Ao que você quer passar para o leitor final, né? Então aqui na leitura crítica você vai ver isso, caso o tradutor aqui não tenha essa habilidade ou não faça esse tipo de serviço, né? De olhar ali, ver, preparar, não, isso aqui tem que ser adaptado e tal. Mas na leitura crítica, quem for pegar o livro, ele vai ver ali, ó. Ah, isso aqui não tá funcionando, tá errado. E na leitura crítica você tem que ver também na questão de serviço, se a pessoa vai corrigir, né? Porque às vezes a pessoa só vai ler, né? Vai ler, vai apontar ali o que não vai funcionar, que não funciona para aquele país, naquele idioma e tal, e você vai ter que passar para o tradutor adaptar, né? Ó, você tem que fazer isso aqui conforme a orientação da leitura crítica, ou a própria leitura crítica já faz essa correção, né? Ou passa por revisor, né? Faz essa correção, ou uma outra pessoa, né? Então isso aí só vai aumentando os seus custos. Então tá aqui o custo da leitura crítica, dos orçamentos que eu já vi, né? E vem a questão do preparador de texto. Tá vendo? O preparador de texto, ele faz o quê? Ele que vai ver ali a questão da formatação, principalmente a questão da formatação dos diálogos, né? Porque cada país representa a questão dos diálogos de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no inglês, né? No inglês, a questão dos diálogos é marcada aqui entre aspas. Se vocês forem ver aqui, ó, tá vendo? Ele é marcado entre aspas. Na questão dos pensamentos, é entre aspas, mas é colocado em itálico. Então essas coisas aqui que o preparador de texto vai formatar, vai olhar ali, ah, é assim que tem que ser, entendeu? Ele vai ali apontar as questões dos diálogos ali no verbo dissente, está tudo certinho, se condiz. Uma coisa aqui que vocês têm que ter atenção em alguns idiomas. Por exemplo, no inglês é comum o tratamento de uma pessoa a outra, principalmente em relação dos jovens aos mais velhos, pelo sobrenome, né? Então você tem que trabalhar essa questão de sobrenome nos seus livros, né? Então se você só está acostumado a escrever só com o primeiro nome, você já tem que pensar nisso, caso você queira fazer uma tradução. No inglês, no alemão, tem essa questão do modo de tratamento, né, relacionado ao sobrenome, diferente daqui, né, que geralmente a gente chama pelo primeiro nome mesmo. Então no preparador de texto que ele vai vendo ali, né. Claro, essa questão do nome, já na tradução, se o tradutor for bom ali mesmo, ele já vai apontar, ó, isso aqui tem que ser pensado dessa forma aqui. Ainda mais se você contratou um tradutor que já tem ali aquela experiência do país e tal. Por exemplo, no inglês, se o tradutor já tem experiência lá de conviver nos Estados Unidos, saber como é que é a cultura de lá, ele vai te apontar essa questão por exemplo, dos sobrenomes, né? Então varia muito ali a questão dos serviços, né? Do nível que você está contratando. Então continuando aqui em relação aos diálogos, por exemplo, no espanhol eles também usam travessão, mas aqui a diferença em relação ao travessão, que o travessão é colado aqui, ó, ele é colado. Nos pensamentos eles usam essas setas, tá vendo? Pode ser que você encontre formatações diferentes em algumas coisas. Por exemplo, na marcação de pensamento, né? Tá vendo? Aqui eu usei essas setas, mas você pode encontrar casos também que usam aspas para poder indicar pensamentos no espanhol, né? E assim, já adiantando, eu vou mostrar mais lá pra frente, essa questão de preparação de texto, quem faz nos meus livros sou eu, né? Eu passei um bom tempo estudando essa questão, principalmente da questão de formatação e formatação dos diálogos. Então eu tirei esses padrões de formatação de livros conhecidos, como Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo. Fui ali estudando ali os livros publicados em vários idiomas e fui ali vendo a questão da padronização dos diálogos, por exemplo. Então eu vi ali, no espanhol é assim, na maioria dos casos eu encontrei assim. Então eu peguei ali o padrão de formatação mais utilizado, fui anotando ali e fui encaixando na questão das traduções aqui. Como eu falei, às vezes o tradutor não está preocupado ali naquela questão ali da formatação. Então cabe ao preparador de texto fazer. Que no caso aqui o preparador de texto dos meus livros sou eu, vou mostrar isso aqui mais à frente. Então eu tirei esse padrão de formatação dos outros livros, dos livros mais conhecidos. Então aqui no espanhol, o que eu mais vi foi esse padrão aqui em relação ao pensamento, em relação aos diálogos. Por exemplo, no alemão eles usam essa seta aqui invertida, né, em relação ao pensamento no espanhol. Tá vendo? Isso aqui para indicar diálogos. Nos pensamentos eles usam aspas. Então esse é um padrão que eu mais encontrei em relação aos livros nos outros idiomas, né? Então essa parte dessa função fica aqui pela questão do preparador de texto. Então tá aqui o custo dele, né, do serviço dele. Tá vendo que ele vai preparar seu texto, deixar
tudo bonitinho ali, certinho, tudo formatado. Praticamente ele é um pré-diagramador ali, né? Ele vai preparar a formatação do texto ali conforme o idioma certinho, né? O padrão do idioma, né? Então tá aqui a relação do custo, né? Tradução barra revisão. Então esses são os serviços contratados, né? Como eu disse no início, pode ter mais serviços relacionados, né? E você pode economizar em relação a esse serviço. Eu vou mostrar mais à frente, né, o que eu faço, né. Também, como eu falei no início, né, deve ter muita gente achando, pô, o Leandro é milionário, rico, não sei o que, ele gasta esses absurdos aqui para poder bancar uma tradução, ele já fez várias, né. Mas vocês vão ver que não é bem assim. Teve um período de preparação, juntei recursos e tal, e tem a questão que eu mesmo tenho que fazer certas coisas, que vai ajudar a economizar muito aqui essa questão. Eu vou mostrar mais à frente. Aí, continuando, tem a questão de registro, né. Registro você pode fazer aqui no Brasil mesmo, na Biblioteca Nacional ou na CBL, você que escolhe. A Biblioteca Nacional é mais barato, mas é mais democrático e demora bem mais, né? Na CBL é rapidinho, só que é mais caro. Mas é tudo online, sem burocracia. Aí fica a seu critério. Aí tem a questão da diagramação, né? Aí tem os valores aqui, em média, do custo de diagramação, né? Do digital, do impresso. Questão de capa do e-book, capa do impresso. E revisão da diagramação, né? Revisão da diagramação é um profissional que vai ali, ele vai pegar o arquivo já diagramado, vai comparar com o original, ver se não pulou nada, né? Às vezes pode acontecer do diagramador cortar algo que não devia cortar, né? Então, a revisão da diagramação é justamente para isso, né? Então tem os custos aqui, né? E, tornando a repetir, esses custos podem variar dependendo do idioma, principalmente aqui em relação à tradução, né? Nem tanto aqui em questão de diagramação, né? Geralmente a diagramação é padrão. Não importa o idioma, né? O profissional está preocupado só em preparar o livro, né? Mas aqui em relação à revisão e tradução, esses valores podem mudar e muito em relação ao idioma. Então, continuando, aqui já é mais a parte da publicação, né? Que é o ISBN digital, ISBN do impresso. Aqui no caso eu faço publicação com KDP, né? Publicar na Amazon, então custo de ISBN digital não tem, porque é gerado o ASN, né? Na própria Amazon. E o custo do ISBN impresso também não tem, porque eu utilizo o ISBN gratuito do KDP, né? Como eu deixo exclusivo lá, e eu utilizo o capa comum e agora o capa dura lá na Amazon, né? Para poder estar publicando minha obra no exterior, na versão impressa, então eu utilizo o KDP gratuito deles aqui. Se você marcar essa opção, você só pode utilizar esse ISBN no KDP, né? Caso você queira publicar em outras plataformas no exterior, você tem que gerar um ISBN à parte. Aí você vai ter que vir aqui, por exemplo, na CBL e emitir um ISBN. Aí você pode utilizar no seu livro no KDP, quanto nas outras plataformas fora. Agora, se você utilizar o ISBN gratuito do KDP, você só pode utilizar no KDP. Relação ficha catalográfica no padrão internacional não é exigido. E impressão é sob demanda pelo próprio KDP, tá vendo? Então você não tem custo. A Amazon bota lá para vender o seu livro lá no país tal, por exemplo, na Amazon.com, Estados Unidos, na colocar na Inglaterra, na DR, na Alemanha. Ela vai botar para vender. Alguém comprou, ela imprime, entrega e te repassa os royalties. Então está aqui o custo total, né? Previsto, né? Em relação à tradução, diagramação e tal. E como você vende pelo KDP, né? Não vai ter os custos de logística, entrega, loja online, nem nada. Só caso você, já como empresa grande, já está atuando no mercado internacional, aí tem questão, né? De transportador internacional, loja online, marketplaces internacionais. Aí saiu um patamar bem mais à frente ali, né? É uma coisa que a gente pode conversar mais à frente, que eu tenho planos para isso, né? Então, por enquanto, essa parte aqui não envolve. Então, os custos vêm até aqui, né? Impressão, como eu falei, zero, por causa que a gente aproveita da logística do próprio KDP. Então tá aqui o custo total em relação à preparação toda do texto, na tradução, até o livro final, tá vendo? Então fica bem caro. Aí vocês devem estar martelando novamente aí na cabeça. Pô, Leandro, você gasta tudo isso aí, você então é rico, milionário, para fazer tantas traduções e tal. Não, gente, eu não sou. Eu vou mostrar aqui que eu tive que apertar o cinto, são anos economizando, já pensando nessa questão de preparar o material para tradução, né? Então, eu vou mostrar aqui a minha realidade, né? No momento da gravação desse vídeo aqui, que eu faço. Então vamos lá, vamos entender a minha realidade aqui. Vou utilizar aqui como exemplo o padrão de 350 mil caracteres, né? Que dá mais ou menos 280 laudas, padrão de laudas 1250. Então vamos lá, questão de tradução. Então eu botei aqui um custo de tradução por lauda R$5. Isso aqui partindo da tradução do espanhol, que é o mais em conta ali, entenderam? Mas esse valor aqui vai mudar muito em relação ao idioma, tá vendo? Depende muito do idioma. Então isso aqui vai alternando, às vezes pode ser 7, pode ser 15, vai depender do idioma. Então eu botei 5 aqui, mais ou menos partindo da questão do espanhol, né? Isso aqui é a questão da tradução, né?
Então você pode fechar com uma empresa, né? Que ela vai te passar só a questão da tradução, como pode passar todos os serviços para você, né? Mas em relação a todos os serviços pode ficar bem custoso. Então geralmente eu opto por empresas que vão prestar o serviço um ou outro, né? Então eu posso escolher os serviços que eu quero e depois ir aprimorando o texto, né? Ou você pode contratar direto com o tradutor, né? Então você tem que fazer uma pesquisa legal, ver a experiência do tradutor, ver se ele tem ali influência já nos países que você quer fazer a tradução, né? Somente se você precisa adaptar muito o seu texto, né? Por exemplo, se for um texto com muitas gírias, vai exigir muitas adaptações, então você pode já fechar com o tradutor aqui essas questões, né? Justamente para poder economizar mais à frente. Não ter tantos profissionais ali trabalhando no seu tempo, porque senão fica muito custoso. Então, em relação à tradução, para não repetir, geralmente eles só estão preocupados em traduzir, né? Então, na medida do possível, você conseguir encontrar um tradutor que vai pensar também na questão de adaptação e tal, isso é bom. Então, mais ou menos a média aqui, a partir do, por exemplo, do espanhol, né? No inglês fica um pouco mais caro aqui, e dependendo do idioma só vai aumentando. Então, continuando, depois da tradução, o ideal é você contratar também alguém que vai revisar, né? Uma pessoa diferente para revisar o seu livro, né? Se você já domina esse idioma, por exemplo, no espanhol ou inglês, que são os mais comuns, você mesmo pode estar fazendo a revisão ali, né? Avaliar ali a tradução da pessoa que você contratou, né? Ou empresa ou tradutor direto. Aí você pode economizar esse valor aqui. Eu botei aqui na minha situação, eu botei a revisão a R$3, porque tem idiomas que eu não consigo revisar. Por exemplo, no inglês e espanhol eu até consigo. Mas, por exemplo, no alemão eu não consigo. Então eu botei mais ou menos uma média aqui, partindo do espanhol mesmo. Como se eu não quisesse ter esse trabalho de revisão. Passar por olhos de outra pessoa mais experiente, né? Para revisar. Então eu botei aqui o custo de revisão. E reforçando, estou fazendo esse valor aqui a partir do espanhol, né? Então a tendência é esses valores serem maiores em relação a outros idiomas. Aí vem a questão da leitura crítica. Aqui tem uma sacada que eu faço, mas uma sacada meio de risco, né? Porque na leitura crítica eu deixo por conta dos leitores, né? Então eles vão me dizer ali, quando eu publicar o livro, se tá bom a tradução, se tá ruim, se não tô entendendo alguma coisa. Então eu deixo por conta das avaliações, né? E já aconteceu isso, né? Principalmente na questão do alemão. Na leitura crítica ali, os leitores lá na Alemanha perceberam que a tradução não estava legal, eles me alertaram nos comentários, né? Nas avaliações. Então ali eu já pude correr atrás e buscar corrigir essa questão da tradução, né? Mas como eu falei, é uma questão muito de risco ali, né? Mas aqui, quando você tá começando, você tá entrando no mercado internacional do zero ali, né? É como se fosse um escritor iniciante, só que naquele país ali, entendeu? Então você tá iniciando ali os passinhos. Então não vai ter muitos leitores ali esperando um mega material, algo totalmente finalizado, top ali das galáxias. Não, você está iniciando ali, então você pode fazer esses riscos em relação à economia aqui e pegando os feedback dos leitores lá. Se tiver ruim, você pega e vai reavaliando, refazendo, né? Vai aumentando os custos, porque se você vê que está tendo leituras e por mais que tenha as críticas ali, porque tá ruim isso, você pode ir pegando e melhorando. Com o tempo até ter um material legal. Tem muita gente que vai criticar, não, Leandro, mas você tem que entrar já de cabeça, já indo bem, mostrando material de qualidade. Mas fica muito custoso, gente. Fica muito custoso se você entrar assim. Então você entra como um escritor iniciante. As pessoas não te conhecem ainda, vão interagir ainda com você, vai ter aquele crescimento e tal. Então você pode ir fazendo por partes, entendeu? Vai mostrando ali o que você pode, o que você é capaz. Se a tua história for boa, mesmo tendo um erro ou outro por ali, elas não vão se importar. Em alguns países, elas vão te alertar, ó, isso aqui precisa melhorar e tal, você vai melhorando, entendeu? Vai trabalhando no arquivo até ter um arquivo totalmente top ali que, independente da quantidade de pessoas que forem consumir esse material, vai elogiar. Então, continuando aqui em relação à leitura crítica, eu uso esse plano aqui meio de risco, né? Tem muita gente que vai criticar e tal, mas tem funcionado. É uma coisa que me ajuda muito a economizar. E na parte do preparador de texto, quem faz sou eu mesmo, né? Que é aquela questão de formatação, que eu falei no início lá. Eu passei um bom tempo estudando a formatação dos diálogos, principalmente, né? Então eu sei como é que forma a estrutura dos diálogos em cada idioma. Então eu fui fazendo essa formatação, né? Porque nem o tradutor e nem na parte da revisão se preocupou em fazer essa formatação, né? Porque eles não são ali profissionais direto da área do editorial, né? Não são profissionais que trabalham para a editora. São tradutores, né? Que traduzem de tudo, né? Então eles não estão muito preocupados com essa questão de formatação, não. Ele só quer passar ali o entendimento, né? Se o leitor daquele país vai entender a tradução direitinho e tal, né? Então essa parte de preparação de texto, formatação, ficou tudo comigo, né? Aí caso você, eu não sei como fazer isso e tal, você pode contratar um profissional. Mas eu vou fazer um vídeo aqui no futuro explicando
mostrando um pouquinho de como é que eu trabalho essa questão da preparação de texto nos outros idiomas. Então, se você está chegando agora, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo, porque eu vou mostrar aí esse passo a passo aí de como você preparar o seu diálogo ali em outros idiomas, né? A atenção que você tem que ter, né, nessa formatação. Então, eu economizo nessa parte de preparação de texto, né? Então, meu custo praticamente é na tradução e na revisão. Na parte do registro, né, faço o registro simples, só para garantir ali. Na parte de diagramação, eu não tenho custos na diagramação digital. Já tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer a diagramação, tanto no Word, no Kindle Create, né? Então, não tenho esse custo, eu mesmo faço. No impresso também, né? Também teremos muitos vídeos relacionados à diagramação do impresso. Então aqui no impresso não tem esse custo. Capa do e-book geralmente tem um custo ali da arte, né? A partir de R$100, mas dependendo do tipo de arte isso aqui aumenta muito. Mas é um custo que eu tenho ali porque é o que chama a atenção, né? A arte, né? A arte de capa. No impresso também, né? Tá vendo? Esse é o valor mínimo aqui que eu tô colocando. Mas esse valor para cima aqui, né? Que eu contrato. Em algumas das situações eu mesmo pego para fazer arte de capa e tal. Depende do que eu quero, né? Então tem situações que eu mesmo faço. Então eu acabo economizando esse valor. Mas na maioria das vezes eu contrato, né? A arte de capa do e-book, do impresso. Mas a diagramação em si, o texto, o título, né? O nome de autor, aquela diagramação em si da capa sou eu que faço. Geralmente só contrato a arte de capa, né? E revisão da diagramação eu mesmo que faço. Eu vou lá, faço a diagramação, depois espero uns diazinhos, eu vou lá, vou olhando tudo com calma, né? Porque se for pegar seguida, às vezes o olho tá viciado, eu espero uns diazinhos, depois vou olhando lá. Para ver se fiz tudo direitinho, se eu não cortei nada, se eu não pulei. Então é um outro custo também que eu economizo. E tem a questão do ISBN, ficha catalográfica, que como eu falei no início, você pode economizar, porque eu, na minha situação, eu faço tudo pelo KDP, né? Então eu utilizo o KDP para poder estar publicando minhas obras no exterior, então deixo tudo exclusivo por lá, tá vendo? Então não tem custo de nada aqui em relação a ISBN, ficha catalográfica. E impressão também, né? Porque eu uso toda a logística de impressão do KDP, né? Para poder disponibilizar a versão impressa por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, aonde a Amazon tem lá seu sistema de impressão rápido, né? Que é, quando tem a venda, ela vai, imprime e entrega. Então, praticamente, o custo total aqui que está previsto, né, de tradução é de mais ou menos aqui, ó, 2.560. Como eu falei, depende dos valores que eu contrato aqui, né, de tradução, revisão, mas vocês aí podem encontrar valores menores, entendeu? Essa aqui é a minha situação, né? Contudo, pesquise bem ali a questão do tradutor, né, se é um profissional que tem uma experiência, pelo menos um certo convívio ali com o idioma já há um tempo, né? Então pesquise bem para poder ter uma tradução legal, né, um material legal, e sempre passe por 2 olhos, contratar tradução, né, e a revisão. Isso aí é muito importante, sempre passar por 2 olhos para poder ter um material ali, pelo menos um mínimo aceitável, né? Aí com o tempo, se vocês verem que mesmo assim ainda teve erros e tal, você vai aprimorando, né? Vê que está tendo leituras. Na leitura crítica, os seus leitores lá fora estão te dando feedback e apontando coisas que podem ser melhoradas, aí você vai trabalhando no texto até ter um material legal. Porque quando você já tiver um público bem consolidado, você já vai estar com o material, ó, top das galáxias ali, sendo distribuído aí pelo mundo, beleza? Então essa aqui é a minha realidade, né? Mesmo assim, é um valor alto. Mas se analisar, tem muita gente aí que às vezes gasta 2 ou 3 vezes mais esse valor aqui para poder ter um livro publicado no Brasil. Sendo que eu já até fiz um vídeo aqui de qual é o melhor idioma para poder traduzir um livro, e tem idiomas ali que é bem receptivo. Você praticamente sem fazer marketing está tendo retorno ali. Então, dependendo do tipo de história e gênero que você escreve, já é interessante você tanto fazer a publicação aqui quanto lá fora. Entendeu? Ainda mais sendo independente, você não precisa de decisão de ninguém. Ah, eu quero fazer a tradução agora, eu vou expandir agora. Você vai fazer agora. Entendeu? Essa é uma das vantagens de ser autor independente. A desvantagem é que dá muito trabalho. Vocês podem ver que são muitas coisas que tem que tomar conta. São muitos trabalhos, muitos processos que você tem que estar ali de frente. Mas você tem essa liberdade, esse controle. Então se você quer fazer um lançamento aqui e ao mesmo tempo lá fora, você pode fazer. Você não precisa se prender a ninguém, a contrato e nada. Por exemplo, se você é publicado por uma editora, geralmente como é que elas fazem, né? Como é que elas trabalham? Geralmente ela pega ali o seu livro e vai apresentar para as outras editoras lá fora. Aí tem que esperar ver se a editora lá fora vai se interessar, vai querer já fechar um contrato ali de publicação no exterior e tal. Aí é aquela editora lá fora que vai trabalhar no seu livro para poder publicar, né? Distribuir lá fora. Mas hoje em dia tem umas ferramentas aqui fantásticas que permitem você, autor independente, assim como eu, fazer a publicação lá fora. Claro, você tem toda uma logística aqui de preparar seu material, mas preparando, uma vez que você preparou, deixou tudo pronto, você usa a logística, por exemplo, da Amazon aqui no KDP e faz a publicação no exterior, tanto digital, impressa, capa dura, coisa. Você pode fazer até muito mais do que sendo publicado aqui
no Brasil. E, dependendo do idioma, como eu já mostrei em vídeos aqui, é muito mais receptivo do que aqui mesmo no nosso país. Então você pode ir muito longe em relação à publicação. Você não precisa ficar limitado esperando a melhor oportunidade, esperando ter o momento certo, correto. Não, pega e faz agora. Eu tô fazendo aqui. Eu tô mostrando o resultado para vocês. O que dá certo, o que dá errado, eu tô trazendo aqui no canal. Justamente para vocês terem um direcionamento. Leandro fez isso aqui, deu certo. Acho que eu posso fazer, adaptar minha realidade e tentar fazer também. Isso aqui deu errado com o Leandro, mas ele deu errado por causa disso. Eu vou tentar adaptar esse erro e tentar fazer de outro jeito. Então são informações que eu tô trazendo aqui justamente para deixar a sua carreira mais eficiente. Mas vocês podem ver que é possível. Claro, para o autor iniciante, esse valor aqui pode ser muito custoso. Mas como eu falei, eu já vim me preparando já há um tempo, juntando recursos, já pensando nessa questão do internacional. Quando eu lancei meu primeiro livro, já tinha em mente que eu queria lançar no internacional. Então eu já fui trabalhando essa questão. Por mais que eu tenha começado com a editora, eu já tinha esse pensamento, né? Mas logo eu saquei que a editora não ia correr atrás por mim em relação ao internacional. Então eu falei, caraca, eu vou ter que meter a mão e fazer. Que foi até um dos motivos que eu me tornei totalmente independente. Justamente para ter essa liberdade e controle de poder fazer a hora que eu quiser. Então eu estou alcançando o mercado internacional aqui conforme o trabalho que eu estou tendo. E assim, é muito trabalho mesmo, gente. Mas vocês podem ver que dá para alcançar o mundo aí. Junte os recursos, já vai pensando, você que é iniciante, já vai pensando, quero fazer isso, quero publicar em tal país. Leandro já me mostrou ali mais ou menos os países que é mais receptivo, então eu vou investir primeiro nesses idiomas para depois investir em outros. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu apertei muito o cinto para poder estar bancando essas traduções e tal, mas estou lançando. Na medida do possível estou lançando. Então é uma luta. É uma caminhada dolorosa, mas é uma dor que vem com muita recompensa. Mas poder alcançar essa recompensa, não pode desistir. Tem que seguir em frente ali, vai seguindo que uma hora vai, né? Sem contar que você está ganhando em moeda mais forte, né? No caso, você está investindo aqui em real, ele está ganhando em moeda muito mais forte. Por mais que às vezes seja pingados ali no início, aqueles pingados é como se você estivesse vendendo 10 livros ou 20 livros aqui, né? Então, é um investimento legal, né? E se aproveitando das ferramentas disponíveis, vocês podem alcançar o mundo. Então é isso aí, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, se tem algum questionamento, se tem algum ponto de vista, deixa aí nos comentários para a gente poder estar discutindo, somando informações, né? Principalmente para os iniciantes, né? Já para eles poderem estar traçando ali um caminho legal, eficiente, né? E você que já está aí nessa caminhada literária aqui no Brasil já há um bom tempo e quer explorar o mercado internacional, vocês podem ver que é possível. São muitas ferramentas que proporcionam você fazer isso, né? E ser independente é melhor ainda, que você tem um controle de tudo, né? Então vai adaptando a sua realidade até você tornar essa situação possível, né? De explorar o mercado internacional possível. E você que é iniciante já vai pensando, já vai juntando recursos para poder estar investindo, porque o investimento vale muito a pena, né? E assim, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você não vai começar já ganhando absurdos ali, vendendo absurdos, né? Mas é um investimento a longo prazo que pode compensar e muito. Então vai trabalhando ali já pensando, né? Então aqui no canal você vai somando todas as informações que eu estou trazendo para poder ter um direcionamento melhor e ser mais eficiente na sua carreira. E não se esqueça, se está chegando agora, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E para receber notificação dos vídeos que eu publicar, ative o sininho, porque ativando o sininho, publiquei o vídeo, você vai receber a notificação e vai estar acompanhando ali na hora. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!